Me perdoem aí, eu tive que desligar porque eu tinha colocado o celular para carregar, né, durante a gravação aqui, mas o cabo não tinha ficado colocado corretamente. E aí tava me dando que ia desligar o celular e aí a gente ia perder aqui o que eu já tinha feito, tá bom? Então foi por causa disso aí que houve o corte aí na gravação. Mas vamos lá, vamos continuar para a gente poder entender isso então. Então, quando eu digo que o que eu tenho percebido nesses últimos tempos na Igreja de Jesus, alguns entendimentos errados a respeito do que é salvação. Me perdoem aí, a garganta vai ficando seca e a voz vai querendo sumir. Mas o que eu percebo dentro da Igreja de Cristo hoje é um entendimento errado realmente do que é a salvação, do que é esse pontapé inicial. E muitas vezes as pessoas confundem salvação com vida eterna. Elisângela, o que você está falando aqui? Você vai trazer um montão de confusão na mente dos cristãos a respeito disso. Não, é totalmente o contrário. O que eu quero trazer com essa aula e com esse entendimento para vocês é justamente o contrário. Eu quero tirar todo o engano do que é salvação e do que é vida eterna. Porque a grande confusão no meio cristão ou em qualquer meio religioso a respeito de salvação tem sido exatamente isso. Achar que crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida vai trazer a vida eterna para mim instantaneamente. Nossa, Elisângela, agora piorou a história. Você vai explicar isso melhor? Vou explicar isso melhor. Nós vamos entender isso dentro da palavra, o que é que acontece no momento em que eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e o que é que acontece no caminhar, na minha trajetória com Deus, para que eu então consiga, para que eu entre nessa vida eterna que a palavra de Deus diz que vai existir algum dia depois da volta de Jesus. O que nós precisamos como cristãos entender é isso, e a palavra de Deus ela é recheada de entendimento disso. Os apóstolos, eles tinham total entendimento sobre isso. Jesus deixou ensinos claros sobre isso. Paulo, as suas cartas às igrejas, ele deixava claro esse ensinamento de que nós tínhamos uma trajetória para passar até chegarmos à vida eterna. E a diferença entre querer, desejar essa vida eterna é justamente essa passagem entre a salvação e a consumação dos séculos, e a consumação da palavra de Deus e das profecias. E o que é que acontece nesse meio caminho? É isso que nós vamos entender com essa questão da salvação. Eu vou mostrar para vocês dentro da palavra o início, vou mostrar para vocês o estágio do meio, que é o momento em que a gente vive hoje, e numa outra aula, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre o final disso, o desfecho, tá? Porque o foco não é o final dos tempos, não é Apocalipse, não é vida eterna. O que eu quero explicar nessa aula para você é sobre salvação, é sobre o início disso. Então, o que eu preciso entender é como isso tudo se inicia e como isso tudo se desenrola, então, na minha vida com essa nova trajetória, com esse novo reino que eu vou estar, que é o reino do Filho do seu amor, que está falando lá em Colossenses 1,13, que é ser transportado, então, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ok? Bora lá para a apostila? Eu vou começar a ler aqui e a gente vai entrar, então, no entendimento dessa palavra. A salvação tem início muito antes do pecado, pois Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, já sabia qual seria o destino do homem criado por ele. Assim a palavra diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Essa passagem está lá, esse versículo que eu acabei de ler está em Apocalipse 13:8. Está falando sobre as pessoas adorarem a besta, adorarem o falso profeta, adorarem ao anticristo. E então eles não foram achados escritos no livro da vida. E por não serem achados no livro da vida, é que eles perderam então a vida eterna. Eles perderam a possibilidade da vida eterna. Mas novamente dizendo para vocês, eu só estou lendo aqui esse versículo porque eu acabei de dizer que a salvação, ela vem muito antes do pecado. Deus já tinha, na sua onisciência, na sua onipotência, ele já tinha o plano de redenção formado antes do pecado. Elisângelo, o que é isso? Quem está dizendo isso é a palavra. O final do versículo 8 de Apocalipse 13 está dizendo do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, na mente poderosa e onipotente de Deus, ele já tinha Jesus crucificado, Jesus morto pelo meu pecado e pelo seu pecado. Se nós olharmos para esse versículo com esse olhar, a gente já se espanta com a perfeição e com a onipotência de Deus a respeito da sua criação, a respeito da humanidade, a respeito de todo esse período que já se passou desde a criação do primeiro homem lá no Éden, através de Adão e Eva, e até a consumação dos séculos que ainda vai vir. Deus já tinha todo esse plano traçado, toda essa humanidade que já passou pela terra. Deus já conhecia os meus passos e os seus passos, e todos os homens que já passaram pela terra estavam nos planos e nos propósitos de Deus. E Deus tinha esse propósito de salvação desde o início. Ele sabia que nós íamos precisar desse cordeiro mudo que morreu para me resgatar e resgatar a você, para trazer redenção, o resgate do homem para Deus. Redenção. Entender essa palavra é fantástico, queridos. Entender que o que Deus fez através do seu Filho amado foi trazer de volta, foi pagar um resgate pela minha vida e pela sua vida. Nós deixamos de ser escravos do império das trevas para ser escravos de amor para o nosso Deus. Ser filhos adotivos desse Pai tão amoroso que deseja nos resgatar para ter vida eterna conosco, para viver a eternidade conosco. O prazer de Deus não é ter uma vida conosco simplesmente nesse tempo que nós estamos vivendo aqui de 80, 90, 100 anos, quando chegamos, a essa idade. O que Deus deseja através do seu plano de redenção é ter eternidade conosco. Então, quando o homem ele para a sua mente numa vida tão passageira que é essa nossa aqui, infelizmente ele perde muito de Deus em não pensar em eternidade. Então a gente fica tão fechado nesse nosso mundinho de viver uma vida maravilhosa aqui nessa terra e esquecemos que o que Deus tem para nós é uma eternidade com Ele. Então que vocês possam também pensar um pouco nisso, tá? Vou até falar aqui para vocês, eu não sei se o som ele está sendo captado. Como eu estou na minha casa, gravando essa aula, a minha lavanderia está funcionando, a minha roupa está sendo lavada e minha máquina de lavar é um pouquinho barulhenta, Então, se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho aí no fundo, é simplesmente a minha máquina de lavar funcionando, tá bom? Então, vocês já me perdoem aí, mas eu não vou deixar de gravar por causa do barulho, E deixa lá trabalhando lá e a gente vai gravando aqui, ok? Então, eu acabei de ler esse versículo para vocês de Apocalipse 13:8, que fala que Jesus, que o Cordeiro de Deus, já estava morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Jesus já estava morto, ele já estava nos planos de Deus. Então, o plano de Deus já estava arquitetado, pronto a ser executado no tempo certo, no tempo oportuno. Porque eu costumo dizer que Deus não está atrasado em nenhum momento da história. Amém, queridos? Não creiam nisso, que Deus está tardando em acabar com todo o sofrimento da humanidade. Deus está tendo misericórdia
para que muitas vidas se salvem, para que haja tempo de eu e você sermos salvos ainda, sermos resgatados. E quando nós somos salvos, o desejo de Deus é que eu e você também possamos resgatar outras vidas para o reino de Deus.